Continuamos com o nosso programa Eclésia dessa noite. Estamos recebendo aqui a visita de um bispo, né? Bispo do Ordinariado Militar do Brasil, bispo auxiliar do Ordinariado Militar do Brasil, Dom José Francisco Falcão de Barros, né? Que muito nos honra aqui com a sua presença. A gente está conversando sobre o seguinte tema: o martírio da ridicularização. Lembramos, na ocasião, no ano de 2010, o Papa Bento XVI fez uma declaração, né? Estava na Inglaterra naquela ocasião, e é muito bonita essa catequese e muito importante. A gente lembrou desse detalhe e estamos conversando sobre algumas coisas relacionadas à atualidade e à história da Igreja. No bloco anterior, nós terminamos falando da questão do século XX, né, que foi um século de muita perseguição. Bom, a humanidade inteira sofreu com o século XX, com os regimes totalitários. Talvez nunca na história da humanidade houve tamanhos genocídios por exemplo, o comunismo promoveu. Não podemos esquecer do nazismo também, entre outros problemas como o fascismo, etc. Mas nessa ocasião, no século XX, muitos cristãos também sofreram. E, de certa forma, o senhor estava explicando para a gente que isso não é novo, né? Mas de uma maneira nova aconteceu no século XX. Será que a gente poderia afirmar, Dom Falcão, que até a volta de Nosso Senhor Jesus Cristo, a Igreja, os cristãos não vão ficar de alguma maneira livres de algum tipo de perseguição e até mesmo dando a própria vida para isso? As perseguições vão acontecer, o martírio da ridicularização será sempre recorrente. Isso já se encontra na última grande profecia da Bíblia. O capítulo 3 do Apocalipse de São João se refere até o final das coisas que acontecerão. O Apocalipse é dividido em duas grandes partes. A primeira, os 2 primeiros capítulos, se referem às coisas que estavam acontecendo no tempo do vidente apóstolo e evangelista São João, certo, que morreu no final do século I, durante a perseguição de Domiciano, de 81 a 95. Ele morreu pouco tempo depois da morte de Domiciano. E os capítulos de 3 até o final tratam das coisas que haveriam de acontecer. Como a palavra de Deus ela é sempre atual, nunca passa, é uma profecia que se refere a todas as épocas da Igreja até a segunda vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo. E nos capítulos 12 e 13 do Apocalipse, fala-se exatamente da ação do dragão e da besta. São duas personagens. O dragão, a besta do Apocalipse é o imperador e o dragão é o demônio. Ou outros enxergam, um é o imperador, o outro é o Império Romano. Ou se fala também do dragão e das duas bestas. O dragão, o demônio, as duas bestas, o imperador e o Império Romano. Pois bem, narra-se no capítulo 12 do Apocalipse que o dragão persegue a mulher. A famosa cena que a mulher está prestes para dar à luz e o dragão, um grande sinal apareceu no céu, a Virgem Maria, e também símbolo da Igreja, e o dragão se coloca na frente da mulher para devorar a criança. Só que a mulher é levada grávida para o deserto. E o dragão então parte furioso para a terra, Apocalipse capítulo 12, versículo 12, o demônio partiu furioso para a terra porque sabe que pouco tempo lhe resta. Então, o demônio é sempre o perseguidor da mulher, o demônio é o perseguidor por antonomasia da Igreja. Certo. Onde a Igreja estiver, o demônio estará ali para persegui-la. Apocalipse 12, 13. Em Apocalipse 12, 15, disse que a serpente vomita contra a mulher um rio de água para fazê-la submergir. Ocorre que o rio, na Bíblia, é símbolo também do poder das trevas. Já não existe o mar. É a descrição da Jerusalém celeste, ou seja, já não existe pecado. O vômito do rio de água, o que significa isso na simbologia da literatura apocalíptica? Lembra quando Nosso Senhor Jesus Cristo disse: avancem para as águas mais profundas, eu farei de vós pescadores de homens? O que significa pescar o homem? É tirar do fundo do rio, é tirar do poder das trevas a pessoa, é resgatá-la. Ele estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Assim termina Jesus, a parábola do filho pródigo. Pois bem, a serpente vomita contra a mulher um rio de água, mas para fazê-la submergir. Como é que a Igreja submerge? Como é que a Igreja se depaupera? Como é que a Igreja se fragiliza? Com o pecado dos seus filhos. Esse é o grande embate, é o grande interesse, o grande projeto de Satanás, levar os filhos da luz a se debilitarem pela vida do pecado.
Por isso, cada vez que um escândalo explode dentro da igreja, o demônio obtém êxito porque vomita um rio de água contra a mulher para fazê-la submergir. Essa é uma tática do demônio. Que os filhos das trevas caiam, sucumbam, cedam às tentações e mergulhem no poder das trevas. Outra coisa, em Apocalipse 12, versículo 17, o demônio parte para fazer guerra contra o resto da sua descendência. Isto é, se eu não conseguir agora com vocês, eu não vou desanimar. Eu estou a postos. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, eis que o vosso adversário, o demônio, vos rodeia como leão que ruge, buscando a quem devorar. Portanto, a guerra vai se estender também à descendência da mulher. Aliás, já está na profecia de Gênesis capítulo 3, versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Depois, em Apocalipse 13, versículo 5, esse dragão vai proferir arrogâncias e blasfêmias contra a mulher. Arrogância, insultos, escárnios, críticas, artigos vergonhosos, mentirosos. É uma propaganda para desmoralizar a igreja, para insinuar que a igreja é uma sociedade de depravados, de pedófilos, de gente alienada, gente perigosa, que a igreja é contra a humanidade, que a igreja é contra o homem, que a igreja é contra a liberdade, que a igreja é contra a ciência, que é contra a promoção do homem. Arrogâncias e blasfêmias. E em Apocalipse 13, de 13 a 14, que é o capítulo da besta do Apocalipse, se fala de prodígios sedutores. Prodígio, um aparente milagre para seduzir. Então nós temos a sedução da literatura, nós temos a sedução de determinados esquemas e estruturas, regimes totalitários que enganam as pessoas, fazendo-as pensar que aquilo é a salvação, que aquele é o Cristo, que aquela é a solução, sem falar das muitas mentiras, dos muitos engodos, das meias verdades, de uma legislação anticristã, de uma legislação permissivista que infelizmente se espalha a 3x4 no mundo. São algumas das manifestações de Satanás. Tudo já está, de certa forma, cifrado, tudo já está, de certa forma, codificado nessas imagens surpreendentes do Apocalipse. Além disso ser um texto muito direto, né, que o senhor acabou de explicar para a gente, não tem como não destacar, aliás, a presença e a figura de Nossa Senhora no meio disso tudo. Exatamente. No Apocalipse, capítulo 12, unanimemente os padres da igreja interpretam essa mulher vestida de sol, coroada de estrelas e tendo a lua debaixo dos pés, como a Virgem Maria, sinal da igreja. Onde está a igreja, está Maria. Tudo aquilo que se diz da igreja, salvas as devidas proporções, disse também da Virgem Maria. É impossível para os padres da igreja você falar do Apocalipse, capítulo 12, sem citar Nossa Senhora. E sendo assim, nunca houve na história da igreja algum momento onde Nossa Senhora não foi ridicularizada por algum grupo, algum aspecto, etc., de pessoas que distorcem a fé cristã ou que são contrárias à fé cristã como um todo. Mas isso acontece no dia de hoje ainda. Esse martírio da ridicularização é muito presente com a figura de Nossa Senhora, inclusive nessas distorções, centenas de distorções, por exemplo, principalmente entre os protestantes, na qual uns respeitam, apenas não aceitam a figura materna, respeitam, mas boa parte deles não respeitam, não, e acabam partindo mesmo para uma ridicularização direta relacionada à Mãe de Deus. Tudo isso está no mesmo pacote, né, Dom José? Sim, sem dúvida. Voltando ao livro do Gênesis, capítulo 3, quando nosso Senhor Jesus Cristo, quando Deus Todo-Poderoso se dirige no monólogo à serpente, ele diz: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. O demônio sabe que uma das formas de se atingir o filho é agredindo a mãe. E de uma forma de agredir os filhos, no caso os discípulos de Cristo, é agredir Nossa Senhora. Curiosamente, no mundo islâmico, ninguém agride Nossa Senhora. Sabiam vocês, caros telespectadores, que Nossa Senhora é citada no Alcorão 39 vezes e de uma forma extremamente elogiosa? Você quer ver um islâmico irritado? Insulte a mãe do profeta Jesus. Qualquer islâmico na face da terra, ele pode reagir de uma forma bem incisiva, porque eles não admitem. Maria Santíssima, para os muçulmanos, segundo o Alcorão, é a mãe do profeta Jesus. Os judeus não consta,
que nenhum judeu humilhe, zombe, ridicularize, escarneça de Nossa Senhora. Lamentavelmente, isso acontece em alguns círculos protestantes. Nem Martinho Lutero insultou Nossa Senhora. Verdade. Alguns círculos protestantes e no paganismo. É um mistério que, lamentavelmente, não temos como explicar. É uma atitude grotesca, repugnante do ponto de vista do Evangelho e até da sã convivência. É inadmissível que você insulte uma pessoa sem um único motivo, porque na Bíblia desafia um ser humano a encontrar um defeito de Nossa Senhora que pudesse merecer alguma crítica da parte deles. Aí é má fé mesmo. Nem se discute uma coisa dessa. Distorção demoníaca, não tem para onde correr, né? Agora, eu queria trazer um outro assunto aqui para a nossa conversa. Em relação... Nosso Senhor Jesus Cristo deixou bem claro que Ele é o caminho, a verdade e a vida, na qual, inclusive, falando do próprio Papa Bento XVI, em muitas ocasiões tratou do assunto da verdade. Ele, um grande estudioso, né? Um grande teólogo, um grande filósofo, também tratou disso em muitas ocasiões. Agora, no aspecto dos valores, né, que a gente chama de valores imutáveis, para dar algum pequeno exemplo, o valor à vida, por exemplo. São muitos cristãos que estão aí na frente de batalha, defendendo realmente a vida, lutando contra políticas, enfim, que querem avançar contra a aprovação do aborto, para dar apenas um exemplo direto. E é claro que bastaria a lógica e a verdade para esse tipo de ocasião ficar do lado da verdade, ficar do lado da lógica. Mas são acusados de colocar os valores religiosos, né? Muitos cristãos são acusados de colocar os valores religiosos aonde algumas pessoas vão dizer que não deveriam colocar os valores religiosos, ainda que basta valores humanistas, por exemplo, para defender a vida, basta lógica, basta ciência, bastaria. Mas nos acusam, olha, vocês ficam com seus argumentos religiosos para lá, porque aqui a gente vai discutir, e ainda tem a questão que o Brasil é um país realmente, né, um país laico, isso significa que não professa uma fé exclusiva, e por não professar uma fé exclusiva, tem liberdade todos aqueles que professam a fé que quiser. Mas distorcem isso, né? E acabam querendo separar ou nos afastar dessa briga, nos acusando de exagerar nos valores religiosos, etc. Isso não deixa de ser também uma pontinha dessa história do martírio da ridicularização? Na verdade, é preciso pontuar bem aquilo que se está discutindo. Quando se fala de vida, é um elemento comum a qualquer ser humano. Então não é, antes de tudo, um valor religioso, é um valor humano. A religião, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, ou seja, o Verbo assumiu tudo o que é da humanidade e elevou ao nível divino. Deus se faz homem para levar o homem, na graça de Deus, a participar da vida de Deus. Portanto, tudo aquilo que toca o homem, todos os valores que tocam a pessoa humana são, antes de tudo, valores humanos. Vida não é uma iniciativa de religião. Vida não é uma realidade que está atrelada à religião, antes de tudo, mas à pessoa humana. Portanto, Deus criou Adão e Eva, Deus os fez seres viventes. Portanto, todos os valores que tocam aqueles que foram criados por Deus, antes de professar qualquer religião, são valores que impregnam a própria natureza humana. Então, mas no fundo o que se trata, diácono Eric, é o seguinte, é que as pessoas não admitem que alguém que não se envergonhe dos sinais e da própria fé professada, eu me declaro católico, eu me declaro cristão, eu me declaro evangélico, estou aqui no parlamento para defender tais valores. Aqueles que não suportam isso tentam desviar o foco para confundir a opinião pública, fazendo com que eles pensem que nós estamos ali defendendo valores religiosos. Obviamente que a religião ela é tutelada pelo Estado, o artigo 5º da Constituição, incisos 6º e 7º, se não me engano, ninguém será privado de direitos por convicções de natureza filosófica, política ou religiosa, salvo para se eximir de obrigação, prestação alternativa fixada em lei. Garante-se também a liberdade de culto, artigo 19 da Constituição. Tudo bem, mas determinados assuntos que são tutelados pela própria Constituição, vida, família, esses valores estão na Constituição de um Estado laico. Portanto, quando a Igreja participa das discussões, quando a Igreja reivindica que tais direitos sejam respeitados, ainda que essa categoria seja interpretada por A ou por B de uma forma esdrúxula,
Mas a defesa da igreja desses valores é uma defesa, antes de tudo, de valores humanos. A igreja é perita em humanidade e ela é chamada a dar a sua contribuição quando estão em pauta os direitos fundamentais da pessoa humana e a salvação do ser humano. Onde houver o homem com seus direitos, a igreja deve dar o seu contributo. A interpretação que eles dão dessa defesa é que precisa ser desmascarada. Do que é que nós estamos tratando? Aborto é uma questão de polícia, é uma questão ética, é uma questão moral ou é uma questão de saúde pública? Aí é que está o raciocínio capcioso. É verdade. Né? Então, é uma questão, sem dúvida alguma, é uma questão de defender aquele valor que está na Constituição. É uma questão de polícia, porque aborto é crime. Infelizmente, malgrado o artigo 128 do Código Penal, se não me engano, que descriminaliza o aborto em 2 ocasiões, parece estupro de mulher e quando a saúde dela corre sério risco, etc. Mas a legislação brasileira ainda proíbe o aborto, tirando esses 2 casos. Querem discriminá-lo completamente. E a igreja, nessa discussão, é chamada a defender um valor não religioso, antes de tudo. É religioso, mas é, antes de tudo, um valor humano. E nós falamos agora há pouco de regimes totalitários, né? Em muitas ocasiões, basta a gente lembrar, por exemplo, na Polônia, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, onde em muitas ocasiões, a Polônia, que é um país cristão, a Polônia que é um país católico, mesmo num país católico, muitos cristãos católicos eram considerados pessoas de segunda categoria, cidadãos que, como tivessem subdireitos, mas pagam impostos, têm os deveres de todos os cidadãos. Isso acontece no Brasil, em todos os países. Os cristãos não podem opinar, não pagam impostos, não têm o seu direito de opinião? É claro que tem. Agora, é verdade que querem confundir a opinião pública, misturando valores humanos, éticos, etc., que bastaria para qualquer um defender, mesmo aqueles que nem fé têm, colocando no mesmo pacote. E aí não deixa de ser uma distorção, mas isso dá pano para manga, isso está muito presente. Perfeito. A primeira coisa que, numa discussão dessa natureza, quando nos acusam de estarmos defendendo coisas que são específicas da nossa fé católica, ou no caso dos evangélicos, enfim, qualquer religião que participe do debate, é somente dizer, o assunto em pauta é contemplado ou não pela Constituição do Estado laico? Pensemos, por exemplo, aborto. Aborto supõe o tema da vida, mas a Constituição defende a vida. Então, nós estamos defendendo algo que está na Constituição. Você pode até discordar da interpretação que os cristãos dão a respeito desse assunto. Mas nós estamos tratando aqui a questão vida, e isso é atual e toca a todos os cidadãos, até porque a Constituição diz que é garantida a liberdade, a livre manifestação de pensamento, sendo proibido o anonimato. Ora, esse direito nós queremos exercer também. E o assunto em pauta é tipificado pela Constituição. Bastaria isso para desmascarar esse engodo, esse embuste daqueles que dizem que nós, só cristãos, só porque participamos das discussões, não deveríamos participar porque estamos defendendo valores religiosos. Não, valores constitucionais. Muito bem, a gente vai para mais um intervalo. No próximo bloco eu vou fazer a seguinte pergunta para o senhor. Há algum aspecto do martírio da ridicularização que é vivido dentro da igreja por pessoas da própria igreja, né? Só responde para a gente se existe esse problema também e como a gente pode pensar em lidar com isso. A gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para o último bloco do programa Eclésia dessa noite. Não sai daí, a gente volta já já.